se uma só promessa feita à beira de um rio tivesse o poder de mudar o destino de duas famílias inteiras, e unir dois mundos que nunca deveriam se tocar? Hoje você vai conhecer Zafira e Dante, dois jovens separados por sangue, por tradição e pelo julgamento de um mundo que não acredita no impossível. Mas o amor cigano não pede permissão. E uma promessa eterna nunca expira. Antes de começarmos, me conta aqui nos comentários, de qual cidade você está assistindo? Adoro saber de onde vem cada um de vocês. E se ainda não é inscrito no canal, clica no botão de inscrever agora e a história que vem aí vai te prender do começo ao fim. Preparado? Então vamos lá! O sol se despedia em laranja e vermelho sobre as margens do rio Tietê quando a caravana dos caldeiras chegou à terra plana entre os salgueiros. Era o fim de outubro, e o cheiro de folhas úmidas misturava-se ao fumo de lenha e ao aroma de especiarias que os ciganos carregavam em seus carroções pintados de azul e dourado. Cavalos de crina trançada bufavam cansaço, enquanto crianças descalças já saltavam ao chão antes mesmo de os animais pararem, rolando na grama como se a terra fosse um presente que precisava ser abraçado imediatamente. Naquele acampamento de cores e músicas, vivia Zafira, 18 anos, olhos negros como breu, cabelos longos que flutuavam quando ela dançava, escuros e ondulados como a superfície de um rio de noite. Filha do violinista Mirko e da cartomante Savta, ela crescerá aprendendo a ler as estrelas e a dobrar o tempo com os passos do flamenco. Desde pequena, os anciãos do grupo diziam que ela tinha o fogo duplo, aquele que esquenta e aquele que ilumina, os dois ao mesmo tempo, uma raridade que ou salvaria alguém ou consumiria inteiro. Zafira nunca soube ao certo o que fazer com essa descrição, mas carregava-a como se carrega um amuleto, perto do peito sem muito alarde. Havia algo inquieto dentro dela, um fogo que nem a dança, nem as profecias da mãe conseguiam apagar completamente. Não era insatisfação. Ela amava seu povo, amava as noites de música e as manhãs de caminho aberto. Amava o cheiro de terra de lugares novos e a sensação de pertencer a algo maior do que qualquer cidade ou fronteira. Mas havia também uma espécie de antecipação constante, como se ela estivesse sempre prestes a dobrar uma esquina e encontrar algo que mudaria tudo. Ela não sabia o nome desse sentimento. Ainda, foi Savta quem percebeu primeiro, como sempre. Enquanto embaralhava as cartas deitadas sobre uma toalha bordada com fios de prata e vermelho, a velha murmurou para o marido, sem erguer os olhos das figuras pintadas. A menina vai encontrar algo que vai mudar nosso sangue para sempre. Mirko apenas tocou uma nota longa em seu violino, uma nota que começou alegre e terminou melancólica, e não respondeu. Ele sabia que as palavras da esposa nunca eram em vão. Em 30 anos de casamento, Savta havia previsto tempestades, mortes, heranças e amores com uma precisão que às vezes o assustava mais do que qualquer coisa sobrenatural. Naquela noite, enquanto as fogueiras do acampamento eram acesas uma a uma e a música começava a se elevar pelo ar frio de outubro, Zafira deitou-se na grama do lado de fora de seu carroção e olhou para o céu aberto. As estrelas estavam excepcionalmente claras, como se tivessem sido lavadas pela chuva que caíra 3 dias antes. Ela os conhecia quase todos pelo nome, não os nomes que os astrônomos usavam, mas os nomes que sua avó lhe ensinara. Nomes em romani que descreviam o que cada estrela sentia, e não o que ela era. A estrela que espera, a estrela que perdoou, a estrela que ama dois ao mesmo tempo e não se envergonha. Zafira adorava esses nomes. Adorava que seu povo tivesse entendido, muito antes de qualquer ciência, que as coisas do céu também tinham sentimentos. Ela dormiu ali mesmo, sob o céu aberto, e sonhou com um rapaz de cabelos claros correndo em sua direção entre trigais dourados. No sonho, ele corria como se tivesse pressa de chegar a algum lugar que só ela conhecia. E ela ficava parada, esperando sem medo, porque em certos sonhos o corpo sabe, antes mesmo da mente acordar, que a chegada de alguém não é ameaça, mas resposta. 3 dias depois da chegada, enquanto buscava água na bica que nascia ao pé da colina, uma bica de pedra antiga, coberta de musgo verde e fio de água fria que a terra oferecia sem cobrar nada em troca, Zafira ouviu o som de um cavalo galopando pela estrada de terra batida. Ergueu os olhos e viu um rapaz de uns 20 anos, loiro como milho maduro, com os olhos verdes da cor do trevo molhado. Vinha em direção ao rio montado numa égua russa que conhecia o caminho de memória. Ele a viu ao mesmo tempo em que ela ouviu, e os dois ficaram parados por um instante que durou mais do que deveria. Desses instantes que o tempo parece reservar para os momentos que vão ser lembrados por muito tempo. Ele se chamava Dante Rezende, filho do fazendeiro Aristeu Rezende, dono das terras ao redor há 3 gerações.
Tinha crescido ouvindo histórias de ciganos que roubavam galinhas e enfeitiçavam moças. Histórias contadas por homens mais velhos que nunca de fato haviam conhecido um cigano de perto, mas tinham opiniões firmes sobre o assunto. Dante nunca havia pensado muito sobre isso, não porque fosse especialmente sábio, mas porque sua natureza era mais curiosa do que temerosa. E ele sempre preferiu formar suas próprias conclusões às herdadas dos outros. O que via diante de si não correspondia a nenhuma das histórias que havia ouvido. Via apenas uma moça extraordinariamente bela, com um cântaro de barro sobre o ombro e um olhar que parecia ter nascido de dentro da terra. Aquele tipo de olhar que não se aprende, que não se imita, que só existe quando alguém cresceu sabendo que o mundo é maior do que qualquer muro que tentem construir ao redor dele. Posso ajudar? Ele disse, sem saber exatamente ao que se referia. Estou bem, ela respondeu, mas não saiu do lugar. Dante desceu do cavalo com aquela naturalidade de quem foi criado sobre celas. Amarrou a égua num galho baixo do salgueiro e ajoelhou-se junto à bica, passando as mãos pela água fria como se precisasse de algo para fazer enquanto pensava no que dizer. Começou a falar sobre o sítio, sobre o tempo seco daquele ano que estava preocupando o pai, sobre como a colheita de milho havia sido boa mas a de feijão deixará a desejar, sobre um bezerro que havia nascido naquela semana com uma mancha branca no formato de uma mão aberta, coisa que os peões diziam trazer sorte e seu pai dizia ser apenas genética. Zafira o escutou sem dizer muito, mas seus olhos não paravam de estudá-lo. Havia algo nele que ela reconhecia sem conseguir nomear, como uma melodia ouvida uma vez na infância, em algum lugar entre o sono e a vigília, e nunca completamente esquecida. Ele não era perfeito, tinha um jeito ligeiramente desajeitado de gesticular quando se animava, e prendia a língua entre os dentes quando pensava, o que a fazia querer sorrir sem razão aparente. Mas havia algo genuíno nele que ela sentia como se sentisse o calor de uma fogueira, sem precisar tocá-la para saber que estava lá. Quando ela finalmente foi embora com o cântaro cheio, Dante ficou olhando até que a figura dela sumiu entre os salgueiros, os cabelos escuros ondulando com cada passo, a saia rodando levemente como se a dança fosse uma segunda natureza para ela mesmo quando não estava dançando. Ele ficou ali parado por um tempo que não soube medir, com a mão ainda molhada da água da bica, sentindo que alguma coisa dentro dele havia mudado de lugar para sempre. Como quando se move um móvel pesado de onde ele estava há anos e o espaço que fica parece simultaneamente vazio e cheio de possibilidades. Nos dias seguintes, Dante inventou motivos para passar perto do acampamento com uma criatividade que ele mesmo não sabia que possuía. Levava cerejas do pomar, mais do que qualquer pessoa poderia comer, levava milho colhido mais cedo do que o necessário, levava dúvidas sobre a cerca que dividia as terras do sítio das margens do rio, dúvidas que se renovavam com uma frequência suspeita. A égua russa havia decorado o caminho e às vezes parecia que era ela quem conduzia, não ele. Zafira, que sabia exatamente o que ele estava fazendo, porque as mulheres do seu povo aprendiam desde cedo a ler intenções antes que elas virassem palavras, arranjava formas de estar lá quando ele aparecia. Buscava ervas que cresciam naquele lado do rio, lavava roupa na pedra mais próxima da estrada, cuidava dos cavalos ciganos perto da cerca. Era um jogo que os dois jogavam com igual empenho e igual fingimento de que não era um jogo. Conversavam sobre coisas simples, mas simples de uma forma que só acontece quando duas pessoas estão se descobrindo e cada detalhe do outro parece extraordinário. O nome das estrelas que ele conhecia versus as que ela conhecia eram diferentes, o que os fazia rir, como se o céu tivesse dois idiomas secretos. As receitas que as mulheres do acampamento preparavam e que Dante provava sempre que lhe ofereciam, com aquela expressão honesta de quem não finge que gostou quando gostou de verdade. As festas do sítio que ele descrevia com um entusiasmo contagiante, São João com fogueira, arraiá e quadrilha, o cheiro de canjica e o barulho de rojão que assustava os cavalos. O riso de Zafira era uma coisa perigosa, começava baixinho, como água brotando de uma fissura na pedra, quase imperceptível, e de repente enchia o ar de calor e luz como se uma janela tivesse sido aberta numa tarde de sol. Dante vivia esperando por esse riso. Aprenderá a encadear histórias de forma que cada uma terminasse com algo que pudesse provocá-lo, e se orgulhava secretamente quando conseguia. Mas nem tudo eram flores nessa estação de descoberta. Mirco, o pai de Zafira, observava tudo de longe com o rosto fechado de quem guarda muitas coisas que poderia dizer e escolhe não dizer. Era um homem que entendia o mundo através do violino, as coisas que não cabiam em palavras, ele colocava em notas. E as notas que tocava quando via a filha perto do Gadjó eram densas, carregadas.
O tipo de música que faz as crianças pararem de correr e os adultos olharem para o céu sem saber por quê. Os ciganos tinham suas leis, e a mais sagrada delas dizia que uma filha do povo não devia se envolver com um gadjó, um não-cigano. Não era crueldade, era memória. Séculos de exclusão, de perseguição, de fronteiras fechadas e portas que se fechavam tinham ensinado ao povo romani que a sobrevivência da cultura dependia da coesão, do sangue que se mantém, das tradições que não se diluem. Era uma questão de honra, mas também de sobrevivência profunda, do tipo que atravessa gerações e se torna parte do osso antes de ser parte do pensamento. E do outro lado da estrada, Aristeu Rezende também não ficaria feliz ao saber que o filho estava cortejando uma moça cigana. Para ele, ciganos eram gente de passagem, sem raiz, sem compromisso com nada que durasse. Tinha preconceitos que jamais havia examinado com honestidade porque nunca havia precisado. Eles existiam confortavelmente, ocupando espaços que a experiência real nunca havia perturbado. Zafira e Dante sabiam de tudo isso. Conheciam os mundos que os separavam com a clareza de quem olha para um abismo e mede sua largura sem ilusões. E continuaram se encontrando mesmo assim, não por ingenuidade ou rebeldia vazia, mas porque havia algo entre eles que parecia mais real do que as histórias que outros haviam escrito sobre quem eles deveriam ser. Na festa de São Martinho, os ciganos acenderam uma grande fogueira no centro do acampamento, com madeira que haviam recolhido durante dias, lenha boa de eucalipto e cedro que queimava alto e cheiroso. Tambores, violinos e palmas criaram uma música que podia ser ouvida a quilômetros de distância, não como barulho, mas como chamado, como o tipo de som que faz o peito reconhecer algo que nunca viveu mas mesmo assim sente como seu. As mulheres dançavam com saias de 7 camadas, vermelhas e amarelas e cor de brasa, e as chamas se refletiam em seus brincos de ouro como pequenos sóis multiplicados. Era uma noite de comemoração, mas também de pedidos. Os ciganos acreditavam que o fogo de São Martinho abria portas entre mundos, que a fumaça carregava vozes para onde os antepassados podiam ouvi-las. Desejos feitos naquela noite tinham um peso diferente, carregavam uma intenção que o fogo purificava e enviava adiante. Sarta havia preparado durante 3 dias as ervas que seriam queimadas na fogueira, lavanda, alecrim, louro e uma flor roxa que ela nunca revelava o nome, dizendo apenas que era para que o coração veja claramente o que a cabeça teima em obscurecer. Dante apareceu na beira do acampamento sem ser chamado, depois que o sol havia descido completamente e as primeiras estrelas começaram a aparecer. Trouxe uma garrafa de vinho artesanal do sítio, um tinto escuro que seu pai envelhecera em barris de carvalho, e ficou observando de longe com uma mistura de fascinação e respeito, sem ousar entrar sem convite. A música e o fogo criavam uma barreira que não era física, mas que ele entendia que não era sua para cruzar sem permissão. Foi Safta quem o viu primeiro, como Safta sempre via as coisas primeiro. A velha cartomante se separou do grupo com aquela leveza de quem tem os pés acostumados a andar sobre qualquer tipo de terra, e se aproximou dele devagar, como quem se aproxima de um animal que pode se assustar se a aproximação for brusca. Olhou para ele de baixo para cima. Ela era baixa, mas tinha uma presença que tornava a diferença de altura irrelevante. E disse em seu português carregado de sotaque romani: "Você vai entrar ou vai ficar olhando a vida passar?" Dante entrou. Safta o guiou até a fogueira com a autoridade discreta de quem conhece cada centímetro do próprio território e decidiu, por escolha própria e não por obrigação, ser hospitaleira. Ofereceu-lhe um lugar para sentar num tronco baixo perto das brasas e aceitou o vinho com um aceno de cabeça que era ao mesmo tempo agradecimento e avaliação. Zafira estava dançando no centro do círculo, com outras 3 mulheres, uma música que Dante não conhecia mas que seu corpo reconheceu de algum lugar que não era memória. Era instinto. Quando ela percebeu que ele estava ali, perdeu o ritmo por um instante, tão breve que talvez só ele e ela tivessem percebido, antes de recuperar os passos com uma graça ainda mais intensa, como se a presença de alguém para quem dançar tornasse a dança mais verdadeira do que a dança em si. Mirko, ao seu violino, tocou uma música lenta e melancólica naquele momento, uma canção que os mais velhos reconheceram como a despedida do que não pode ficar. Uma composição antiga que falava de amor sem destino, de beleza que não encontra lugar onde pousar. Era uma advertência em forma de melodia, e todos ali entenderam. Mas naquela noite, com o fogo queimando alto e o vinho passando de mão em mão e as crianças adormecendo no colo das mães, as advertências pareciam menos urgentes do que de costume. O fogo de São Martinho fazia isso com as pessoas, amolecia as certezas, abria frestas nas convicções, lembrava que a vida era maior do que qualquer regra que se tentasse impor a ela. Dante ficou até muito depois da meia-noite.
Quando finalmente foi embora a cavalo pelo caminho escuro entre os salgueiros, levou consigo o cheiro de fumaça nos cabelos e a imagem de Zafira dançando guardada na parte mais funda da memória, daquelas imagens que não se apagam porque não são apenas visuais, são sensoriais, são completas, existem em todas as dimensões ao mesmo tempo. 2 dias depois da festa, Zafira procurou a mãe antes do amanhecer, naquela hora entre a noite e o dia que os ciganos chamavam de o tempo dos 2 mundos. Quando a escuridão ainda não foi completamente rendida e a luz ainda não reivindicou seu território, Safta estava acordada, como sempre nessa hora, preparando chá de canela e folhas de louro sobre a chama baixa da lamparina. A tenda cheirava a ervas e a cera de vela e a algo mais antigo que não tinha nome, mas era reconfortante da mesma forma que o cheiro da casa da avó é reconfortante, não pela beleza, mas pela familiaridade que o tempo transformou em segurança. Sem que a filha dissesse uma palavra, porque entre elas palavras muitas vezes eram a parte menos importante da conversa. Safta já estava embaralhando as cartas com os dedos curtos e ágeis que haviam embaralhado milhares de destinos ao longo de décadas. Não o baralho comum que usava para os clientes, mas o baralho antigo, herdado da própria mãe, que havia herdado da mãe dela. Cartas com as bordas desgastadas pelo tempo e figuras pintadas à mão em cores que já não existiam em mais nenhum outro lugar do mundo. Sente-se, disse a velha, sem erguer os olhos. Zafira se sentou na esteira de palha trançada que havia ocupado desde criança quando queria conversar de verdade com a mãe, não a esteira das visitas. Não a esteira do cotidiano, mas aquela específica que ficava sempre no mesmo lugar e guardava algo de ritual em sua posição. As cartas foram dispostas em silêncio, numa forma que Zafira reconhecia como a cruz do amor, não a cruz comum de 5 cartas, mas a expandida de 9. Que Safta usava apenas quando a questão era grave o suficiente para merecer toda a atenção do destino. O enamorado caiu no centro imediatamente com aquela inevitabilidade de carta que sabe onde quer estar. A estrela logo depois a roda da fortuna, depois a lua, depois o carro movimento jornada, necessidade de decisão. Safta passou os dedos sobre elas como se pudesse sentir o calor de cada destino através do papel fino, como se as cartas não fossem imagens mas janelas. E através delas ela pudesse ver não o que estava acontecendo, mas o que já estava acontecido num plano que o tempo ainda não havia alcançado. Você ama ele? Não foi uma pergunta. Era a afirmação de quem leu algo escrito de forma tão clara que questionar seria insultar a própria inteligência. Não sei o que é isso ainda, mãe. Você sabe. Eu sei. As cartas sabem. A égua russa provavelmente também sabe. Safta disse a última parte com uma pontinha de humor seco que era a marca registrada do seu afeto. Ergueu a lua do lugar onde havia caído, posição da sombra, dos segredos, das coisas verdadeiras que o medo esconde até que não seja mais possível escondê-las. Colocou-a na frente da filha com uma precisão quase cerimonial e ficou em silêncio por um tempo que Zafira não tentou medir, porque aprenderá que o silêncio de Safta diante das cartas era parte da leitura. Depois finalmente disse com aquela voz baixa e firme que não admitia otimismo fácil nem pessimismo desnecessário. Este amor vai custar caro. Vai exigir que você escolha entre quem você é e quem você quer se tornar. Essas duas coisas podem ser compatíveis, ou podem não ser. As cartas não dizem qual dos dois. Dizem apenas que a escolha virá, e que ela exigirá mais coragem do que qualquer dança que você já dançou. Não existe promessa eterna que não passe pelo fogo primeiro. E o fogo não pergunta se você está pronta. Ele simplesmente chega. Zafira olhou para a mãe com os olhos cheios d'água, mas sem derramar uma lágrima. Ela era filha de Safta, afinal, e as filhas de Safta aprendiam desde cedo que chorar na frente das cartas seria dar à dor mais poder do que ela merecia. A dor já tinha poder suficiente sem precisar de concessões adicionais. E o que as cartas dizem que eu devo fazer? As cartas não mandam. Mostram. E o que elas mostram? Safta reuniu todas as 9 com um único movimento suave e as colocou em seu lugar. É que você já decidiu, minha filha. Há dias. Talvez há semanas. Só ainda não teve coragem de dizer em voz alta. E dizer em voz alta é a parte mais difícil, porque dizer em voz alta torna real. E o real não pode ser desfeito facilmente como se desfaz um sonho quando o dia chega. Zafira saiu da tenda com o coração mais pesado e mais leve ao mesmo tempo, como acontece com toda a verdade que finalmente encontra seu lugar no mundo depois de ter ficado guardada em lugar pequeno demais por tempo demais. O sol começava a surgir na borda do horizonte. Os cavalos acordavam, e ela ficou parada um momento de frente para o amanhecer, deixando que a luz nova caísse sobre o seu rosto sem desviar.
A chuva chegou de repente numa tarde de quinta-feira, daquelas tempestades que o interior brasileiro prepara em silêncio por horas, o céu escurecendo gradualmente, o vento mudando de direção, o cheiro úmido e carregado que antecede a enxurrada, e depois despeja tudo de uma vez como se não tivesse mais paciência para o acúmulo. As primeiras gotas grandes caíram esparsas, batendo na lona dos carroções com o som de dedos impacientes, e então, sem transição, veio o dilúvio. Os ciganos correram. Mirko gritava ordens acima do barulho da chuva, sua voz acostumada a carregar melodia agora carregando urgência. Proteger os instrumentos primeiro, depois as crianças. Depois os animais, depois as coisas que podiam ser molhadas sem estrago. As mulheres mais velhas conheciam o protocolo de memória. Décadas de viagem haviam ensinado ao grupo inteiro como funcionar em emergência com uma eficiência que dispensava discussão. O rio subiu rápido, com aquela brutalidade de água que encontra descida e não hesita. O que havia sido uma margem tranquila de salgueiros e pedras lisas tornou-se em menos de uma hora uma corrente larga e escura que avançava sobre a grama. Mirko gritou para que todos se afastassem, e havia no seu grito algo que ia além da ordem, havia o medo antigo de quem já viu a água levar coisas que não voltam. Foi nesse caos de chuva e vozes e animais inquietos que Dante apareceu. Vinha montado no cavalo russo, encharcado até os ossos, sem chapéu, a crina do animal espalmada pela água. Os olhos buscando Zafira antes de buscar qualquer outra coisa e depois se recompondo na consciência de que havia algo mais urgente a fazer. A ponte de madeira cedeu. Ele gritou, aproximando-se de Mirko com o respeito de quem pede audiência, não de quem impõe presença. A enxurrada derrubou o trecho central. Não tem como passar até a água baixar, pode demorar 2, 3 dias. Mirko olhou por um longo momento, com a chuva descendo pelos dois, criando cortinas de água entre eles que a conversa precisava atravessar. Era um homem orgulhoso, não o orgulho vazio de quem nunca foi testado, mas o orgulho construído de quem sobreviveu a muitas tempestades por conta própria, sem pedir nada a ninguém fora do seu povo. Aceitar a ajuda de um gadjó era cruzar uma linha que ele havia mantido intacta a vida inteira. E meu pai oferece o celeiro do sítio, continuou Dante, e havia na sua voz algo que não era condescendência nem pena, mas algo mais próximo de urgência genuína. A urgência de quem vê um problema e quer resolvê-lo, ponto. Tem espaço para todas as famílias, tem comida, tem fogo, tem teto seco. Ninguém precisa ficar aqui na margem enquanto o rio não baixa. O trovão que rasgou o céu naquele exato momento foi tão alto que as crianças gritaram e os cavalos recuaram. Mirko ficou parado por mais alguns segundos, com a chuva descendo pelo seu rosto, olhando para o rio que subia, para os carroções que precisavam ser movidos, para as famílias que o olhavam esperando uma decisão. Então assentiu com a cabeça. Uma vez. Firme. Sem palavras porque as palavras teriam custado demais. Naquela noite, ciganos e homens do sítio dividiram o mesmo celeiro grande de madeira que Aristeu Rezende havia mandado construir anos antes para guardar maquinário no inverno. As mulheres ciganas acenderam fogões improvisados e prepararam uma sopa densa de feijão com ervas que cheirava a especiarias que ninguém do sítio conseguia identificar, mas que todos comeram com apetite honesto. A cozinheira da fazenda, uma mulher robusta chamada Benedita, trouxe 2 pães de milho enormes e ficou assistindo com admiração discreta enquanto as ciganas cozinhavam, trocando olhares com uma das mulheres mais velhas do grupo que falavam mais do que qualquer conversa. As crianças foram as primeiras a ignorar completamente os mundos separados de seus pais. Em menos de uma hora, crianças ciganas e crianças do sítio corriam juntas entre as pilhas de feno, construindo labirintos de palha e inventando jogos que misturavam regras de 2 universos em um terceiro universo próprio, sem nome ainda, mas completamente funcional. Zafira e Dante se sentaram num canto afastado, sobre fardos de feno empilhados perto de uma janela de madeira pela qual ainda se ouvia a chuva batendo no telhado de zinco. Conversaram sobre tudo e sobre nada, sobre o medo da água, sobre os cavalos que tinham ficado inquietos, sobre como a sopa de feijão estava melhor do que qualquer coisa que Dante havia comido em semanas, sobre uma piada que ele fez e que ela fingiu não achar engraçada antes de rir mesmo assim, sobre o som da chuva no zinco que tinha um ritmo próprio, quase musical, quase intencional. Quando o silêncio caiu entre eles depois de muita conversa, nenhum dos dois teve pressa de preenchê-lo. Ficaram ouvindo a chuva juntos, ombros quase se tocando, e havia naquele silêncio compartilhado mais intimidade do que em qualquer coisa que as palavras poderiam construir. Às vezes o silêncio que 2 pessoas conseguem habitar juntas sem desconforto é o sinal mais claro de que pertencem de alguma forma ao mesmo espaço. A ponte foi reconstruída em 3 dias.
Não porque fosse fácil, o trecho central havia sido levado completamente pela enxurrada, e as vigas de madeira que precisavam ser repostas eram pesadas e exigiam o tipo de trabalho que cansa os braços até o ombro, mas porque havia homens suficientes dos dois lados dispostos a trabalhar, e quando isso acontece, as coisas difíceis encontram um jeito de se fazerem. Os ciganos trabalhavam com a competência prática de quem conserta o que precisa ser consertado sem fazer alarde do esforço. Os homens do sítio traziam as ferramentas certas e o conhecimento das madeiras locais. Aristeu Rezende observava de longe, de braços cruzados sobre a cerca de arame, sem participar mas também sem proibir. E nessa ausência de proibição havia, para quem o conhecia, algo muito próximo de uma concessão. Algo havia amolecido nele durante aquelas 3 noites dividindo o celeiro com gente que não era sua. Não o suficiente para mudar declarações antigas, mas o suficiente para criar uma fissura por onde a luz poderia, eventualmente, começar a entrar. Na última noite antes de a caravana retomar seu caminho, Dante pediu a Zafira que o encontrasse junto ao salgueiro mais velho da margem, o que ficava exatamente na divisa entre as terras do sítio e as margens do rio, com o tronco tão grosso que 2 homens de braços abertos não conseguiriam abraçá-lo, e as raízes descendo até a água como dedos longos que aprenderam onde buscar o que precisam para sobreviver. Era um lugar que os dois haviam visitado separadamente muitas vezes e que parecia existir, de algum jeito, fora das regras que regiam o resto do mundo. Ela foi. Ele estava lá quando ela chegou, com a lua ainda não completamente levantada e as estrelas ocupando o espaço generosamente. Tinha algo na mão, ela viu antes de chegar perto o suficiente para identificar o que era. Quando chegou, viu uma fita de seda vermelha curta e brilhante mesmo no escuro, que ele segurava com cuidado excessivo, como quem segura algo que pode quebrar. Uma das senhoras me vendeu, ele disse, explicando sem precisar de pergunta. Eu pedi. Ela ficou me olhando por um tempo longo antes de vender. Acho que queria ter certeza de que eu sabia o que estava comprando. Zafira reconheceu o gesto imediatamente. Entre seu povo, a fita vermelha nas mãos de alguém que a oferece não era enfeite nem lembrança. Era uma linguagem, e essa linguagem dizia: eu me comprometo com você de uma forma que atravessa o tempo e não pede permissão ao mundo. Não era um pedido de casamento, não seguia nenhum protocolo formal, mas era mais sério do que muitas formalidades. Era uma promessa feita pelo coração antes de qualquer palavra institucionalizar o sentimento. Você sabe o que está fazendo? Ela perguntou. Não por dúvida. Por respeito. Porque certas coisas merecem ser ditas em voz alta antes de serem feitas. Não completamente, ele admitiu, com aquela honestidade direta que era uma das coisas que ela mais gostava nele. Não sei o que vai acontecer amanhã, nem o que seu pai vai dizer, nem o que o meu pai vai dizer. Não sei se vai ser fácil. Sei que se você partir amanhã sem que eu diga alguma coisa que fique, vou carregar esse peso o resto da vida. E isso eu sei com certeza absoluta. Zafira ficou olhando para ele por um momento. Depois estendeu a mão. Ele deu a fita. Ela partiu mentalmente ao meio. Tecnicamente não era necessário partir, mas havia uma lógica no gesto de igualdade. Enrolou metade em torno do pulso dele com cuidado, dando 3 voltas como a tradição exigia, e a outra metade em torno do seu próprio pulso, da mesma forma. Ficaram assim unidos por aquele laço vermelho sob o salgueiro velho, com a lua finalmente erguida e o rio murmurando baixinho ao lado, como testemunha que não precisa de língua porque sua permanência já é testemunho suficiente. Uma promessa feita aqui, ela disse, com a seriedade cerimonial que a ocasião exigia, não pode ser desfeita facilmente. Meu povo acredita que a água absorve as promessas e as guarda. Não em si mesma, ela passa. Mas passa levando um pouco de cada promessa para um lugar onde as promessas ficam para sempre. Não quero que seja fácil de desfazer, ele disse. Quero que seja daquelas coisas que precisariam do mundo inteiro conspirando contra elas para não darem certo. Eles não se beijaram naquela noite. Não precisaram. O laço dizia tudo o que as palavras haviam tentado dizer e algo a mais que as palavras nunca conseguiriam. Quando Zafira voltou para o acampamento com a fita enrolada no pulso escondida sob a manga, sentiu que alguma coisa havia se encaixado, não de forma dramática. Não com fogos ou trovões, mas com a quietude satisfeita de um mecanismo que finalmente encontrou a posição em que deveria sempre ter estado. A caravana partiu ao amanhecer, como chegou, com os cavalos relinchando e as crianças agitadas pela mistura de sono e excitação de partir, com fumaça de lenha dos últimos braseiros apagados e o cheiro de especiarias que as mulheres jogavam no ar como despedida da terra onde haviam estado. Era um ritual de partida que o grupo havia feito centenas de vezes, em centenas de lugares diferentes.
sempre com a mesma mistura de saudade antecipada e alívio do movimento que recomeça. Mirko tocou o violino enquanto os carroções se moviam pela estrada de terra que ainda guardava a umidade da tempestade. A música era diferente dessa vez, ainda tinha a melancolia que era sua assinatura natural, mas havia algo tecido nas notas mais altas que soava como não esperança exatamente porque esperança implica incerteza, mas algo mais firme. A expectativa de quem sabe que certas histórias não terminam quando os personagens se separam. Zafira não olhou para trás. Sabia que se olhasse não conseguiria partir, e partir era o que sua família fazia há gerações, não como fuga, mas como natureza. Como pássaro que migra não porque não ame o galho onde pousou, mas porque o movimento é parte do que ele é. Mas levou a fita vermelha enrolada no pulso, escondida sob a manga da blusa bordada, e todas as noites, antes de dormir, passava os dedos sobre ela como quem lê uma escrita em braille que só ela sabe decifrar, os 3 círculos do pulso dele, os 3 do seu, o nó no meio onde os 2 se encontravam. Os meses que se seguiram foram meses de correspondência, naquela forma lenta e deliberada que as cartas exigem e que o tempo mais rápido de hoje torna quase impossível de imaginar. Dante escrevia com uma caneta que deixava a tinta um pouco grossa nas curvas das letras, numa caligrafia clara que Zafira aprendeu a reconhecer de longe, antes mesmo de abrir o envelope. Entregava ao comerciante da cidade próxima, um homem de bigode grisalho chamado Evaristo que havia feito do discreto transporte de cartas e mensagens um segundo negócio tão lucrativo quanto o primeiro. As cartas chegavam ao endereço que os ceganos usavam como ponto fixo numa cidade do interior de Goiás, um armazém cujo dono era primo segundo de Mirko e que guardava correspondências com a fidelidade de um arquivo. A Zafira respondia com cartas escritas em letra redonda e urgente, cheias de descrições das cidades que passavam, os mercados do interior de Minas com seus cheiros de queijo e rapadura, as estradas do Mato Grosso que pareciam não ter fim, uma cidade no Paraná onde o menino havia parado para olhá-la dançar na praça e ficado tão imóvel que ela havia rido na hora. Escrevia sobre o que havia aprendido com Safta naqueles meses, novas ervas, novos layouts de cartas. A história de um casal de antepassados que havia amado além das regras e pago um preço alto por isso, mas nunca se arrependido. Dante entendia, sem que ela precisasse dizer explicitamente, que essa história não era um acidente na carta. Foi numa das cartas de Dante, chegada num dia chuvoso de março, que ele anunciou a conversa com o pai. Havia esperado o momento certo, não por covardia, mas por estratégia. Porque conhecia Aristeu o suficiente para saber que a conversa no momento errado seria desastrosa e no momento certo seria apenas difícil. A conversa havia sido difícil. Aristeu batera a mão pesada na mesa de madeira do escritório. Levantara a voz o suficiente para que os peões mais próximos ouvissem e se afastassem com o cuidado de quem não quer testemunhar o que não é seu. Dissera coisas que haviam machucado, não por serem novas, mas por virem de quem vem. Mas no final, exausto de brigar com uma teimosia que reconhecia como própria refletida no filho, havia dito, num murmúrio que custou mais do que o grito: se você tem certeza, então vai. Mas vai com dignidade. E não venha chorando quando der errado. Dante havia escrito a frase sem comentário. Mas Zafira, lendo entre as linhas como a filha de Safta que era, entendeu que aquele quando der errado, era, na boca de Aristeu Rezende, uma forma de dizer que ele não estava completamente convicto de que daria errado. Uma fissura. Pequena, mas presente. E assim Dante foi. Levou uma mala de couro que havia sido do avô, o cavalo russo que conhecia os caminhos de cabeça, e o endereço que Zafira havia deixado no envelope de uma das últimas cartas, escrito numa letra levemente diferente da habitual, como se a mão tivesse trêmulo levemente ao escrever, ou como se houvesse sido escrito com uma pressa que queria parecer calma. Demorou quase 2 meses para encontrá-la. O Brasil é grande, as caravanas se movem, e Evaristo só sabia da localização aproximada. Mas Dante era do tipo de pessoa que encontra o que procura não por sorte, mas por insistência. Quando finalmente apareceu no acampamento numa noite quente de verão, com a poeira de várias estradas diferentes marcada no rosto e os olhos ainda da mesma cor verde do trevo, Zafira estava sentada na porta do carroção consertando uma faixa de dança que havia rasgado. Ela o viu de longe e viu antes de entender que estava vendo, um reconhecimento que acontece antes da consciência, e ficou quieta, esperando, com as mãos ainda segurando a faixa e a agulha no ar. Vim, disse ele simplesmente quando chegou perto o suficiente para ser ouvido sem gritar. Eu sei, ela respondeu. E havia nessas 2 palavras tudo o que precisava ser dito sobre promessas que se mantêm mesmo quando o mundo conspira para que não se mantenham.
O casamento não foi fácil de negociar, e ninguém esperava que fosse. Mirko resistiu durante semanas com a consistência de um homem que acredita no que resiste. Não era teimosia vazia, era convicção profunda, cultivada ao longo de uma vida inteira de fidelidade a um povo que sobrevivera porque havia aprendido na dor a se manter coeso. Invocava ancestrais nas conversas com a esposa, invocava responsabilidades com a comunidade. Falava de portas que se fecham quando o sangue se mistura antes de o mundo estar pronto para entender o que aquilo significa. Savta ficou em silêncio a maior parte do tempo, embaralhando e reembaralhando as cartas com aquela paciência que parecia vir de um lugar mais fundo que a personalidade. Parecia vir da própria constituição dela, como se a espera fosse parte do que ela era e não algo que precisava praticar. Quando Mirko perguntava o que as cartas diziam, ela respondia apenas: ainda não chegou a hora de mostrar. E ele, que a conhecia bem demais para insistir quando ela dizia isso, voltava ao violino. Dante passava as noites no acampamento, aceito formalmente como hóspede, que entre os ciganos é uma categoria com obrigações claras de ambos os lados. O hóspede respeita, o anfitrião protege. Dormia num espaço simples próximo a um dos carroções menores, acordava antes do sol para ajudar nos trabalhos do acampamento sem ser solicitado. Aprendia palavras em romani que as crianças lhe ensinavam rindo das suas tentativas de pronúncia. Havia algo nessa perseverança cotidiana que falava mais do que qualquer declaração poderia. Foi numa madrugada de terça-feira que Mirko acordou com a música na cabeça, uma melodia que nenhum violino havia tocado, que não era de nenhum compositor que ele conhecesse, que parecia ter surgido de dentro de si mesmo como surgem as composições verdadeiras, aquelas que o músico não inventa mas encontra, como se já existissem em algum lugar e estivessem apenas esperando ser descobertas. Era uma melodia estranha, começava com as notas que ele havia tocado na noite de São Martinho, as densas, as melancólicas, as de advertência, mas em algum ponto do meio tomava um rumo diferente, subia, abria, tornava-se algo que não era exatamente alegria mas era adjacente a ela, parente dela. Ele levantou-se sem despertar Savta, ou achando que não a despertava. Ela estava acordada, os olhos fechados, mas acordada, como estava quase sempre. Foi até a porta do carroção e ficou olhando para o acampamento adormecido sob o céu que começava a clarear muito lentamente na borda leste. Dante estava sentado do lado de fora, no frio da madrugada, imóvel num tronco baixo que havia arrastado para perto da fogueira apagada. Não parecia estar esperando nada específico. Parecia estar simplesmente presente da forma que as pessoas presentes estão quando aprenderam que presença não exige pressa nem resultado imediato. Quando entenderam que às vezes ficar é em si mesmo a resposta. Mirko o olhou por um tempo longo. Calculou mentalmente o número de noites que Dante havia dormido no acampamento sem reclamar, o número de manhãs que havia acordado cedo, o número de vezes que havia pedido antes de pegar, agradecido antes de partir, esperado antes de avançar. Depois disse em romani uma frase curta. Depois a repetiu em português, porque sabia que Dante precisava ouvir. Quem espera sob as estrelas frias sem reclamar já provou que é de fiar. Não era uma bênção formal. Não seguia nenhum protocolo estabelecido. Era Mirko falando como pai, não como guardião de tradições, e essa distinção, pequena para os de fora, era enorme para quem entendia o que custava a um homem como ele fazer essa distinção em voz alta. A cerimônia aconteceu no dia seguinte, ao entardecer, quando o sol estava naquele ponto dourado que os fotógrafos chamam de hora mágica e os ciganos chamam simplesmente de quando o dia se despede bem. Toda a comunidade se reuniu em círculo, não apenas os do acampamento de Mirko, mas famílias de grupos vizinhos que haviam chegado nos dias anteriores como chegam sempre quando algo importante acontece, chamadas por um sistema de comunicação que não usa telefone mas que funciona com uma eficiência que envergonharia qualquer tecnologia. Savta conduziu o ritual com suas mãos velhas e sábias. As mesmas mãos que haviam embaralhado milhares de cartas e preparado centenas de chás e segurados a Fira bebê pela primeira vez. Ligou os pulsos da filha e de Dante com a fita vermelha, a mesma, guardada com cuidado durante todos aqueles meses de separação, que havia sido o laço do salgueiro e que agora recebia um outro nó mais oficial, mais público, mais permanente. Falou as palavras do ritual em romani. E as palavras ecoaram no círculo de pessoas com aquela qualidade particular do som que encontra espaço aberto e se espalha sem pressa. Mirko tocou o violino. Tocou como poucas vezes havia tocado na vida, com o tipo de abandono que os músicos verdadeiros reservam para as ocasiões em que a música é maior do que qualquer técnica, em que o instrumento deixa de ser instrumento e torna-se extensão de algo mais profundo.
A melodia da madrugada, aquela que havia nascido dentro dele sem pedir licença, finalmente encontrou seu lugar no mundo. As pessoas ao redor se calaram completamente para ouvi-la. Alguns haviam conhecido Mirko há décadas e nunca o haviam ouvido assim. Uma mulher velha e pequena de nome Ruxana, que havia visto muitos casamentos e se orgulhava de não chorar em nenhum, estava chorando. E Mirko, que era o tipo de homem que chora sozinho quando acha que ninguém está olhando, deixava as lágrimas descerem pelo rosto enquanto tocava, porque suas mãos estavam ocupadas demais para enxugá-las. No final, quando a música parou e o silêncio desceu sobre o círculo como pousa uma ave grande que conhece o lugar, Zafta olhou para os dois com aqueles olhos que haviam visto tantas cartas e tantos destinos e disse: uma promessa feita à beira da água, sob as estrelas com a fita vermelha, guardada por meses de separação, atravessada por tempestades, abençoada pelo fogo e pelo silêncio. Não existe força no mundo que desfaça isso. Vocês já são eternos. Zafira olhou para Dante. Ele segurava suas mãos com firmeza, não a firmeza de quem aperta para não perder, mas a firmeza de quem segura porque quer, porque escolheu. Porque esse é o lugar onde suas mãos fazem mais sentido do que em qualquer outro lugar. Em seus olhos verdes ela via o reflexo do fogo de todas as fogueiras, a de São Martinho, a do celeiro na tempestade, a desta noite, e pensou que certos amores são assim. Não chegam como uma coisa nova, mas como reconhecimento de algo que o coração já conhecia antes de o resto da pessoa ter tido tempo de aprender. O amor cigano não pede permissão. Ele chega como a chuva que cedeu a ponte, como a música que acorda um pai teimoso no meio da madrugada, como uma fita vermelha que atravessa mundos diferentes e os costura com paciência e fogo. Ele não promete que será fácil. Nunca prometeu. Promete apenas que será real. E real, naquele acampamento entre os salgueiros e as estrelas e o rio que guarda as promessas, era mais do que o suficiente para uma vida inteira, e talvez, como Zafta havia dito, para algo que dura ainda mais do que isso.